Bom dia, são 11 horas mais 5 minutos, nós estamos no horário brasileiro de verão e iniciando a edição dessa quarta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa potente Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Hoje nós vamos falar no programa Exija Seus Direitos a respeito de uma ação boa, de um órgão importantíssimo para manter sempre equilibrada esta relação entre fornecedor de produtos e serviços e o consumidor, que é o Instituto de Pesos e Medidas. O Instituto de Pesos e Medidas lançou na manhã de ontem a Operação Boas Festas no estado do Amazonas. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, deu início na manhã desta terça-feira à Operação Boas Festas na capital e na região metropolitana de Manaus para garantir mais segurança na aquisição dos produtos pelos consumidores. 4 adolescentes menores de idade são apreendidos pela polícia acusados de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as denúncias, eles teriam tirado a vida de um comerciante no bairro Terra Nova. 4 adolescentes, todos menores de idade, foram apresentados na tarde de ontem, apontados pela Polícia Civil como autores do latrocínio que resultou na morte do comerciante José Ricardo Santos de Souza, 51 anos, no dia 11 de novembro. E vamos mostrar hoje uma história que vocês não vão acreditar. Uma cratera está há 20 anos engolindo uma rua no município de Iranduba. 20 anos se passar, ninguém consegue resolver o problema. Os moradores do meu querido município do Iranduba pediram auxílio do Exija Seus Direitos e vocês vão ver um descaso do poder público municipal com esta rua, com esses moradores desta localidade no município de Iranduba, daqui a pouquinho no Exija Seus Direitos, na edição de quarta-feira, que vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Olha, muita chuva nesse momento aqui no Aleixo, quando são 11 horas mais 7 minutos. A dona Liliete Maria Guimarães Costa veio ao nosso programa, ela está aqui na produção do Exija Seus Direitos, na tentativa de localizar Sandro Alves Estevão. É filho da dona Francisca e do seu Severino Estevão, já infelizmente falecido. O Sandro tem um irmão que se chama Vitor, são irmãos somente por parte de pai. Devido à morte do pai, o seu Severino, o Sandro ficou com os documentos do irmão. Agora, a Liliete, que é tia do Vitor, quer reencontrar o Sandro para poder resolver alguns problemas pessoais. O Sandro residia no bairro da Alvorada e a tia está aqui no nosso programa, a Liliete Maria Guimarães, tentando localizar Sandro Alves Estevão, filho de Francisca e do seu Severino Estevão, sobrinho, infelizmente já falecido. Se você tem alguma informação sobre Sandro Alves Estevão, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. 11 horas 8 minutos. Nós, ao longo dos últimos anos, sobretudo na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, nós estabelecemos muitas parcerias na capital e também no interior do estado do Amazonas. Nós temos e mantivemos ao longo dos últimos anos parcerias que deram bons resultados para a sociedade, para os consumidores de uma maneira geral. Nós temos boas relações com o Ministério Público, com o promotor Dr. Otávio, que cuida dessa promotoria especializada na garantia dos direitos constitucionais do cidadão e em especial do consumidor. Nós temos uma boa parceria com o PROCON do estado do Amazonas, com o PROCON do município da cidade de Manaus. Nós temos uma boa parceria com a Vigilância Sanitária, com o Instituto de Pesos e Medidas, enfim, nós estabelecemos uma política de parceria para que a gente pudesse unir as forças, juntamente com a Delegacia do Consumidor, unir as nossas forças para que juntos nós pudéssemos trabalhar de forma ordenada e coordenada para que pudéssemos garantir cada vez mais os direitos do consumidor. Nós tivemos ao longo dos últimos anos grandes conquistas exatamente por conta dessas nossas parcerias. E o Instituto que faz muito pelo consumidor na capital e também no interior do estado é o Instituto de Pesos e Medidas.
Ele é o responsável por aferir tudo aquilo que é pré-medido. Se você compra, por exemplo, um rolo de papel higiênico, aquilo passa pela avaliação do Instituto de Pesos e Medidas, passa pela avaliação do Inmetro. Se você compra 1 quilo de arroz, é o Instituto de Pesos e Medidas quem faz a fiscalização para saber se aquele arroz, se aquele feijão, se aquele macarrão realmente está contendo aquilo que anuncia. Então é um órgão importantíssimo para garantir que nós, consumidores, possamos levar para casa aquilo que verdadeiramente nós estamos adquirindo. Muitas vezes, o responsável pelo produto, o fabricante, eles fazem uma espécie de maquiagem no produto. Então, ao invés de colocar lá 1 quilo, colocam 990 gramas. Parece pouco. Mas imagine você o que é um produto vender 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de unidades. Quanto esse fabricante não está ganhando e enquanto ele está lesando o bolso dos consumidores. Então o Instituto de Pesos e Medidas é um órgão importantíssimo para garantir a qualidade, a eficiência de todo o produto pré-medido. E o Instituto de Pesos e Medidas lançou ontem uma campanha importante, que é a Operação Boas Festas, que vai agora promover uma série de fiscalizações exatamente com esse objetivo, de garantir a lisura nos produtos adquiridos pelos consumidores. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor. A reportagem é da Amanda Mota. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, deu início na manhã desta terça-feira à Operação Boas Festas na capital e na região metropolitana de Manaus para garantir mais segurança na aquisição dos produtos pelos consumidores. Então, a Operação Boas Festas inicia hoje e vai até o dia 12 de dezembro, com o objetivo de intensificar de forma preventiva a fiscalização nos produtos que são bastante consumidos nessa época de Natal, como os produtos certificados, os pisca-pisca, luminárias. Encontramos nas outras fiscalizações produtos sem essa certificação, causando um risco potencial, principalmente com aquecimento, curto-circuito e até incêndio. Por isso o IPEM estará nas ruas fiscalizando os produtos do material elétrico, os brinquedos, para ver se realmente atende à norma do Inmetro, e os produtos que são embalados na ausência do consumidor, como peru, chester, panetone, frutas cristalizadas, para verificar se aquela informação declarada pelo fabricante ou pelo empacotador corresponde à informação real. Nessa época do ano, o comércio é aquecido e os consumidores vão às compras. Com o 13º em mãos, as festas de fim de ano são recheadas de guloseimas e muitos presentes. Por isso, produtos como panetone, nozes, vinhos, bacalhau, luminárias natalinas e brinquedos serão coletados e analisados pelo Instituto. O maior índice de irregularidade acontece nos produtos que são embalados, principalmente naquelas bandejas, nas bandejinhas. É muito comum o supermercado não descontar o peso da embalagem. Então, o consumidor está pagando pela embalagem e pelo produto, aonde deveria pagar apenas o peso líquido. Por isso, nós estamos realizando esse trabalho. Para estes consumidores, a ação é importante e dá segurança na hora de comprar. Com essa fiscalização, impede que a gente seja enganado, em relação aos produtos que a gente leva para casa. Porque a gente no dia a dia não verifica essas coisas, Vai, compra e leva, não procura saber. Pra gente saber o que a gente está comprando, se o peso exato é o certo, O diretor-presidente do IPEM informa que o consumidor deve ficar atento na hora da compra. É importante que o consumidor, nos produtos, verifique a marca do Inmetro, aquele selo do Inmetro bastante conhecido. Essa marca é a garantia que aquele produto passou por todos os ensaios de qualidade e não oferece risco à saúde das pessoas. As empresas que não cumprirem a legislação serão penalizadas. Então, as legislações já estão em vigor há mais de 8 anos. O IPEM já realizou várias campanhas educativas, de forma que o estabelecimento que for flagrado comercializando algum produto em desacordo à legislação será aplicado as penalidades como auto de infração e multa e apreensão do produto irregular. Muito bem, queria cumprimentar mais uma vez o Márcio André, que é um jovem engenheiro que deu uma outra visão, uma outra visibilidade, uma outra infraestrutura,
Hoje o Instituto de Pesos e Medidas tem uma nova e moderna sede, graças ao empenho pessoal deste jovem engenheiro que faz um trabalho importantíssimo no Instituto de Pesos e Medidas. E você viu ali a recomendação. Nesse final de ano, com o corre-corre, com essa correria, que muitas vezes nós vamos a um supermercado, nós vamos a uma loja, nós vamos a um shopping center, nesta correria do dia a dia, né? A correria, ela está presente no dia a dia do brasileiro de uma maneira geral. E às vezes a gente se esquece de fazer o mínimo que nós temos que fazer, que é olhar o que nós estamos comprando, ver verdadeiramente, conhecer aquilo que nós estamos levando para a nossa casa. E esta recomendação de verificar sempre se possui o produto, o selo do Inmetro, é fundamental para que você tenha a convicção, para que você tenha a certeza de que você está adquirindo o produto dentro dos padrões pré-estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro. Então, o consumidor precisa também estar sensível a essas questões, porque todos os órgãos de defesa do consumidor, na grande maioria das vezes, eles são demandados exatamente pela motivação do consumidor. É o consumidor quem motiva os órgãos de defesa do consumidor a realizarem as suas blitz, as suas fiscalizações e no Instituto de Pesos e Medidas promover ali a fiscalização que vai verdadeiramente ver se aquele produto, vai comprovar se aquele produto realmente está comercializando o que está anunciando. Então, é o consumidor que precisa cada vez mais estar ciente do seu papel de motivar os órgãos, de entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor, de fazer a denúncia, de procurar o nosso programa, de procurar a Comissão de Defesa do Consumidor, de procurar a Defensoria Pública, que tem um núcleo também especializado nessa questão. O PROCON está aí, a Delegacia do Consumidor, Ministério Público, enfim, nós temos muitos órgãos que estão à disposição do consumidor. Mas é preciso que o consumidor tenha também a consciência da importância do seu papel, que é a de provocar esses órgãos. Qualquer dúvida, entre em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. O telefone é o 3183-4451. 3183-4451. 11h17. Vocês já sabem aqui no nosso programa que eu sou um eterno defensor da utilização da tecnologia. A tecnologia está aí para que a gente possa melhorar a prestação dos serviços, para que a gente possa melhorar a segurança, para que a gente possa melhorar a saúde, para que a gente possa melhorar a nossa interatividade com o cidadão, com a cidadã, enfim. A tecnologia, ela melhora a vida das pessoas. E é empregando a tecnologia que muitas vezes nós temos percebido, e eu me revolto muito com estas imagens que nós vamos ver aí, uma cuidadora de uma criança autista desferindo chutes e pontapés numa criança autista dentro de um elevador. Esse caso só foi revelado graças ao emprego da tecnologia, graças a uma câmera de segurança. Vejam a infelicidade desta ação, a irresponsabilidade de uma pessoa que cuidava de uma criança autista, portanto, uma criança especial, que merece de cuidados especiais e merece mais do que isso, uma pessoa que esteja preparada para lidar com uma situação como essa. Detalhes na reportagem. Uma mulher foi indiciada pela polícia por agredir um menino dentro do elevador do prédio em que moram. O menino tem autismo, um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e socialização. Sem motivo aparente, a vizinha se desentendeu com o menor e passou a agredi-lo. Primeiro com tapas e depois com chutes. A agressão foi gravada pela câmera do elevador. A mãe da criança denunciou o caso à polícia, que abriu inquérito, e indiciou a agressora por lesão corporal. O menino ficou com hematomas e o resultado do exame de corpo de delito, que saiu agora há pouco, aponta lesão leve no peito e no rosto.
Pergunta é, por que uma pessoa se predispõe, nós vamos até 11h35, né? Nós temos jogo hoje, nós vamos até 11h35, então nós vamos correr com o nosso programa. Mas a pergunta é, por que é que uma pessoa como essa se predispõe a fazer algo que ela não tem qualquer tipo de identidade? Nós não estamos falando de uma simples e leve agressão. Essa senhora desferiu pontapés, socos, uma mulher se colocando numa posição como essa, uma criança como essa aí, especial, com autismo. Que mal uma criança como essa pode fazer contra uma senhora que carregava a missão nobre de cuidadora de uma criança? Então não tem equilíbrio, não tem preparo, não tem sensibilidade, não tem respeito, não tem responsabilidade alguma. E infelizmente esse caso que correu o Brasil, que correu a internet, que correu o mundo afora, PC, é algo que não é um fato isolado. Este é o agravante, que este fato não é apenas o único que acontece no nosso país. Nós mostramos aqui já há alguns dias uma senhora totalmente irresponsável, praticando o mesmo ato agressivo contra um idoso. A pessoa se qualifica para ser cuidador de idoso, mas não tem qualquer tipo de preparo para fazer esses cuidados especiais que o idoso merece. Então que a tecnologia continue desnudando estes irresponsáveis, essas pessoas que não têm qualquer tipo de preparo para lidar com uma situação especial como essa. Vocês viram na reportagem, a mãe denunciou esta cidadã e tomara que ela pague caro por aquilo que ela cometeu num ato extremamente covarde e irresponsável. 11h22, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos falar também a respeito de uma grande manifestação que ocorreu agora pela manhã, através do Sindicato da Construção Civil. Muitos profissionais estão sendo submetidos à humilhação na perícia técnica do INSS. Nós já tratamos desse assunto aqui no nosso programa. Hoje houve uma grande passeata para chamar a atenção do INSS, chamar a atenção desta perícia, que me parece que é uma perícia altamente direcionada a não conceder benefícios no estado do Amazonas. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Trabalhadores da construção civil realizaram agora pela manhã um protesto contra o INSS. Segundo eles, há uma grande demora na concessão de benefícios e existe uma morosidade que me parece que não é normal, que não é gratuita, é algo direcionado mesmo no INSS para não concessão de benefícios aos trabalhadores. Esta manifestação, olha, você vê pessoas aí mutiladas, você vê idosos, você vê pessoas que perderam o dedo, que perderam o braço, que ficaram cegas, pessoas que não têm condições alguma ao trabalho, que estão nesta fila humilhante do INSS. É uma humilhação o que esse instituto faz com os brasileiros de uma maneira geral. Não é apenas com os trabalhadores, esta é uma manifestação dos trabalhadores, mas essa irresponsabilidade e esta humilhação não se dá apenas contra os trabalhadores, se dá contra as donas de casa, se dá contra a criança, se dá contra adolescente, cidadão de muleta. Qualquer um percebe que não tem condição para trabalhar. Eu atendo todos os dias praticamente pessoas que me relatam humilhações que estão passando dentro do INSS, que é um órgão que foi criado para atender as pessoas, para conceder benefícios às pessoas, para aposentar as pessoas. Já é um salário de miséria o que as pessoas ganham. Miséria. E ainda passam por vexames, por humilhações. As pessoas às vezes têm que ir até o posto do INSS 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes
para tentar, de uma forma degradante e humilhante, a sua aposentadoria ou o seu benefício. Crianças com hidrocefalia, crianças com problemas no coração, crianças que nasceram sem membros, isso tudo já vi. E essas pessoas têm benefícios negados no INSS. Isso precisa acabar. Não dá mais para a gente continuar convivendo com essa política dentro desse órgão. É uma vergonha o que o INSS faz com o povo brasileiro, de uma maneira geral. Não é apenas em Manaus, não é apenas em Amaturá, não é apenas em Humaitá, não é apenas em Tabatinga, em Codajóis, em Beruri, em Iranduba, não. Isso acontece no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Eu não consigo entender como é que você vai no médico, o médico pega, o médico pega e dá um laudo escrito assim: a Catirina está incapaz para o trabalho. Aqui a Catirina, que é o motorista do nosso programa, conhecido também por Alex. Então, ele vai no médico, aí o médico dá um laudo dizendo: está impedido, não tem condições para o trabalho. Aí você pega o laudo, que você precisa de um laudo médico, e você vai até o INSS. Lá você abre o procedimento, faz o processo, e este laudo, dado por um médico, não é levado em consideração pela junta médica do INSS. Então eu pergunto, qual é o tipo de medicina que um médico está fazendo e qual é o tipo de medicina que os peritos do INSS fizeram? Porque se o médico diz que a Catirina está incapaz ao trabalho, a junta diz que está capaz ao trabalho, tem alguma coisa errada aí nesta medicina. Ou então é mais um ponto assertivo daquilo que eu defendo aqui, que não é de hoje, que existe já uma política de não concessão de benefícios dentro do INSS. Exatamente para quê? Para que o cidadão simples e humilde não tenha acesso a uma garantia legal que é dele, que é de se aposentar, que é de ter um benefício por invalidez. Isso é uma vergonha o que este órgão está fazendo, e parabéns ao Cícero, parabéns ao sindicato que representa os trabalhadores da construção civil. Foi feita a matéria disso ou só as imagens? Amanhã vocês vão ver a reportagem completa aqui. Eu acho, não vi a matéria, que devem ter entrevistado pessoas que estão aguardando aí pacientemente a concessão de benefícios. 11 horas e 29 minutos, queria agradecer ao Vela. O Vela apresentou o nosso programa ontem. Muito obrigado ao Ademilton José, é um grande profissional. Ontem eu estive em Brasília em mais uma reunião do nosso partido. É uma forma também da gente se preparando para um novo desafio que nós teremos a partir de 1º de fevereiro do ano de 2015, quando nós vamos assumir o mandato de deputado federal. Então, o Ademilton, outra pessoa, nós estamos discutindo isso com a direção da Band, com o Massara, com a família Garcia, para ver quem é que vai nos substituir. Mas o Vela ontem foi muito bem. Eu queria agradecer o Ademilton José, que é um grande profissional, trabalha aqui com a gente quando nós solicitamos, gentilmente ele nos atende, trabalha com a querida Conceição Sampaio no Câmara 13. Ele é uma pessoa, um grande profissional, e que tem nos ajudado bastante aqui a garantir e continuar com esta garantia que nós temos, que é de fazer um programa alto nível, sempre discutindo com muito respeito e com muita responsabilidade os problemas da cidade de Manaus, do Brasil de uma maneira geral, para que a gente possa cada vez mais também cumprir com o nosso papel, que é procurar encontrar os caminhos e também as soluções. 11 horas e 31 minutos, 4 adolescentes de 17 anos de idade foram presos, acusados de terem assassinado o José Ricardo, um pequeno comerciante do Terra Nova, com um tiro no peito. Detalhe, só conseguiram ser apreendidos porque menor vagabundo, bandido, assassino, ele não é preso. Ele pode tocar o terror que for, mas o bandido juvenil, o delinquente infrator, esse tem que ser apreendido. É o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não importa se ele tirou a vida de um pai de família, como esses 4 delinquentes juvenis fizeram. Não importa.
Bandido juvenil no Brasil não é preso, ele é apreendido. E a gente não pode mostrar sequer o rosto dessas crianças. Tem que proteger as crianças. Está no estatuto. Mesmo se a criança, que nós vamos falar agora no nosso programa, se as 4 crianças de 17 anos de idade tiraram a vida de um trabalhador. Detalhes no Rota Policial com Amanda Mota, e também nós vamos ouvir o competente delegado Orlando Amaral. Quatro adolescentes, todos menores de idade, foram apresentados na tarde de ontem, apontados pela Polícia Civil como autores do latrocínio que resultou na morte do comerciante José Ricardo Santos de Souza, 51 anos, no dia 11 de novembro, no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. As informações são do delegado Orlando Amaral, da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Fizeram já várias rações na cidade de Manaus, a última semana fizeram mais de primeira ontem, hoje de manhã, a partir das finais nós vamos divulgar, Peguei. De acordo com o delegado, todos os suspeitos têm diversas passagens por roubo. Embora sejam menores, são elementos de alta periculosidade, isso é comprovado. Todos são passagens pela delegacia de roubo, porte de arma, tráfico de drogas, um deles tem 6 passagens. Muito bem, está aí a competência desse delegado. Eu sou fã incondicional das ações do Dr. Orlando Amaral. Parabéns ao Dr. Orlando Amaral. Sem dúvida alguma, apesar da estrutura que precisa ser melhorada nos quadros da Polícia Civil, ele faz um trabalho diferenciado, né? Não é de hoje que nós destacamos aqui nesse programa a competência do Dr. Orlando Amaral, aliada também à sua equipe de investigadores, que é muito boa, que é muito competente e que resolve os casos. Eu acho que a polícia precisa seguir o exemplo do Dr. Orlando Amaral, que é de resolver o caso. Esse negócio de mostrar só também os problemas não resolve nada. Nós temos essa linha de raciocínio aqui no nosso programa, que é o de resolver o caso das pessoas. 11 horas e 34 minutos, nós vamos encerrar antes hoje o nosso programa. Nós temos transmissão de futebol ao vivo pela Band, que é o canal do esporte. Amanhã nós vamos mostrar um problema seríssimo de 20 anos, um problema que dura 20 anos no nosso querido município do Iranduba. Uma cratera está formada lá há 20 anos e ninguém consegue resolver esse problema. Amanhã no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Na sequência tem o Câmera 13 com a Conceição e a Socorro. Muito obrigado. Uma ótima tarde, um bom almoço, que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.